Konnichiwa mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo aqui hoje. Hoje eu vou estar falando sobre física, mano. Isso mesmo, eu vou estar falando sobre os conceitos de dimensão aqui dentro da ficção. Quando é que um ser pode ser classificado como 4D ou 5D dentro da ficção? Será que isso é mesmo possível? Então eu vou estar me pautando aqui nas teorias de Albert Einstein e na teoria das cordas para justificar meu ponto de vista, né? E uma coisa que praticamente é constatada dentro das séries fictícias, né? Algo que é de fato feito ali na ficção dentro da lógica, né? A gente também não pode fazer uma parada sem lógica, senão vira um desenho de comédia, vira um Pernalongo, Pica-Pau, que não tem lógica alguma, entendeu? Foi feito simplesmente para ser engraçado, não tá pautado dentro da física. Mas aí como é que funciona um lance tipo Dragon Ball, por exemplo, né? Será que ele trabalha dentro da física? Será que as séries da Marvel também trabalham dentro da física? Então eu vou estar falando um pouquinho sobre esse conceito de dimensões aqui, tá? Como eu falei, pautado nessas duas teorias, né? Principalmente nas teorias de Einstein e na teoria das cordas, que foi praticamente a continuação do trabalho de Einstein, né? Que ele queria uma teoria de tudo e praticamente a teoria das cordas ela propõe isso. Então eu vou estar falando um pouquinho a respeito disso tudo depois da abertura. Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, eu peço para você se inscrever aí e ativar o sininho para receber notificação dos vídeos, né? Você pode conferir, tem várias playlists aqui, elas são organizadinhas, né? Eu separo tudo por quadros aqui no canal. Então se você quiser focar em um quadro específico, você pode estar conferindo aí. Tem quadro de universo paralelo, tem quadro de por amor ou por dinheiro, tem top recomendação. Então você pode estar conferindo tudo arrumadinho aqui na guia de playlist do canal, tá? Eu sempre separo tudo direitinho. Então já deixa seu like para ajudar aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, né? E favorite para me ajudar. Então, através desse vídeo, cara, eu vou estar fazendo diversas teorias, né? E sempre questionando os acontecimentos dos animes pautados dentro da física, né? A primeira coisa básica aqui que eu vou começar falando é sobre o conceito de dimensão. Todos nós somos seres tridimensionais, nós vivemos num espaço 3D e só conseguimos compreender o 3D, né? Que são 3 dimensões, que é praticamente tudo que a gente vive no planeta Terra, tudo que a gente conhece. A quarta dimensão, ela seria o tempo, né? De acordo com Einstein, a quarta dimensão seria o tempo. O tempo já não é compreensível pra gente. A gente atravessa o tempo, a gente se move através do tempo, só que o tempo não é compreensível pra gente. A gente não tem essa compreensão sólida do tempo, entendeu? Então, praticamente é isso. A teoria das cordas, ela propõe que existem mais dimensões. Ela propõe que existem 11 dimensões, sendo 10 espaciais e uma temporal, né? De maneira resumida, né, essas dimensões espaciais, elas estariam além do nosso alcance. Seria algo que a gente não poderia entender de fato, né, porque elas estão fora do nosso alcance. E outro ramo da teoria das cordas, ela diz que elas podem ser dimensões subatômicas, dimensões que a gente não consegue entender porque são pequenas demais. Então você vê que o fato de um ser extradimensional dentro da ficção também não pode significar tanta coisa, né, porque se fosse aplicar esse conceito aqui, o Homem-Formiga praticamente já seria um ser extradimensional, porque ele consegue entrar no reino subatômico. E praticamente o Homem-Formiga não é o cara mais poderoso de todos, entendeu? Mas é isso, cara. Ele já seria um ser extradimensional e tem seres muito mais poderosos que o Homem-Formiga que não seriam seres extradimensionais, né? Mas isso aqui é dentro dessa teoria praticamente básica. O que mais vale aqui é o fato de que o corpo do Homem-Formiga não muda. Ele continua sendo 3D. Por mais que ele entre no reino subatômico, ele continua sendo 3D. O corpo dele não tem uma variante para se tornar 4D ou 5D. A partir do momento que ele se tornasse dessa forma, ele se tornaria uma forma completamente incompreensível para nós, né? O que dentro da ficção teria que ser retratado como algo expansível, algo tipo que a gente não consegue ver, entendeu? Algo que não faz nenhum sentido visual pra gente, porque não seria 3D. Então praticamente é isso. Qualquer ser que for de quarta dimensão para cima dentro de uma série fictícia, ele vai ter que se manifestar de uma forma totalmente abstrata que não é compreensível aos nossos olhos, não como uma forma 3D, né? Então aqui eu faço a primeira pergunta: seres 3D podem destruir de fato espaços 4D, né? Eu quero tirar essa dúvida porque um inscrito meu me perguntou a respeito disso. Ele falou assim: pô, o Demigra praticamente destruiu o tempo no Dragon Ball Heroes e o Xenogoku derrotou o Demigra. Então o Xenogoku é praticamente um C5D, porque se o Demigra é 4D, que destruiu o tempo praticamente. Então eu queria dizer que não é bem assim que funciona a física, cara. Não é porque um ser vai destruir o tempo
Ainda mais em Dragon Ball, porque Dragon Ball eles tentaram transformar o tempo, né, numa sede ali, numa unidade meio que 3D. A gente tem o Toki Toki e tudo, é tudo tentando trazer o tempo, que é uma dimensão de... uma unidade quarta dimensão, vamos botar assim, dentro do 3D. Eles fazem muito isso em Dragon Ball, né? Quando a gente tem a Kaioshin do tempo, a gente tem a Sala do Tempo, tem tudo lá relacionado assim, a tempo de uma maneira bem 3D. Eles tentam bem trazer isso pra dentro do espaço que a gente compreende na física. Mas não é porque o Demigra destruiu ou pode destruir o tempo que ele de fato vai ser um ser 4D. Para ele ser um ser 4D, ele teria que se tornar o tempo em si, entendeu? Ele teria que ser feito da mesma coisa que o tempo é feito, que não é compreendido pela gente. Então o Demigra não se torna um ser 4D por destruir o tempo. Vale lembrar, vale ressaltar que qualquer unidade dimensional acima da nossa, acima do 3D, é totalmente incompreensível para os seres humanos. Mas a ficção, ela permite qualquer coisa, né? Obviamente é ficção. Mas aí entra nesse conceito que eu acabei de falar, cara. O Demigra, por exemplo, né, ele não se torna um ser 4D por poder destruir uma quarta dimensão. É um exemplo que eu queria falar. Para o ser de fato um ser extradimensional, um ser de quarta dimensão, de quinta dimensão, ele teria que ser de uma forma incompreensível que não fosse o 3D que a gente compreende. A gente provavelmente não conseguiria ver ele. A gente veria como uma série de borrões ou uma série de luzes, entendeu? É mais ou menos o que entra na explicação aqui do conceito tridimensional com Einstein. Né? É como se uma esfera entrasse no universo 2D. Uma esfera dentro do universo 2D, ela ia se manifestar... Se ela atravessasse o plano 2D, ela ia se manifestar como um pontinho primeiro, depois ela ia começar a crescer. Quando chegasse mais ou menos no meio da esfera, ela estaria no seu tamanho exato, só que como um círculo, porque no universo 2D seria incompreensível a forma da esfera 3D. E depois ela sairia e diminuiria até virar um pontinho de novo, entendeu? Se uma esfera atravessasse um ponto 2D, é praticamente a mesma coisa com o 3D pra gente. A gente não conseguiria compreender a forma de um ser em 4D, ela seria uma forma inconstante, tá? E aí entra em outra questão que ele falou, o Xenogoku é de fato 5D? Não tem como o Xenogoku ser 5D, mano, entendeu? Se o Xenogoku fosse 5D, ele já praticamente teria um poder muito absurdo, que está além da nossa compreensão, entendeu? E a forma dele não seria mais física, a forma dele não seria estruturada dentro de uma forma 3D. É praticamente isso que eu queria esclarecer aqui da dúvida que ele tinha em relação a isso. Não é porque um ser na ficção pode destruir uma dimensão, entendeu? Uma dimensão inteira, que ele vai se tornar de fato um ser 4D ou 5D. Para isso ele teria que alterar a matéria, a forma física do seu corpo. Aí a gente entra em mais uma questão. Então, apenas seres onipotentes podem mudar sua matéria física dentro da ficção? Bom, de fato, cara, se tiver algum personagem com o poder de alterar a matéria do seu corpo, né, alterar a dimensão do seu corpo, eu desconheço esse super-herói, né? A gente tem até o Homem Molecular, mas eu acho que ele não chega a esse ponto de alterar a própria dimensão do corpo, né? Eu acho que é um lance bem absurdo. Eu realmente acho que não faria sentido, né? Você pode até falar assim, aí a mística não muda de forma? Ela muda de forma, mas dentro do 3D, cara. Ela não muda pra uma forma 4D, uma forma 5D, entendeu? Então é praticamente isso. Eu desconheço qualquer herói que tenha essa capacidade de mudar o seu corpo pra uma forma extradimensional, uma forma 4D, uma forma 5D. Até porque se ele fizesse isso, como eu falei, essa forma seria incompreensível a olhos 3D. Então provavelmente se ela fosse abordada dentro de uma HQ, ela ia ser abordada como um ser cheio de borrões, entendeu? Um ser cheio de luzes que é inconstante. A forma dele não seria constante no nosso plano 3D. E o Zeno, então? O Zeno que tem poder para apagar universos, ele é 3D? Sim, galera, o Zeno é 3D, a gente compreende totalmente a forma do Zeno. Se o Zeno fosse qualquer unidade acima dessa, ele não seria compreensível pra gente, entendeu? Então o Zeno é 3D, cara. A forma física dele continua sendo 3D, apesar do cara ter poder para apagar o universo inteiro. Então, mais pra frente eu vou falar sobre o conceito de onipotência e tudo, e como isso está restrito à onisciência. E vocês vão ver que talvez até o Zeno possa ser onipotente, mas ele pode ter uma sabedoria tão baixa que ele não é capaz nem mesmo de acompanhar a velocidade do disco, que é algo que está um pouco além da sua compreensão. Só que dentro da compreensão dele espacial, ele é capaz de destruir universos, entendeu? Então eu vou abordar um pouquinho esse conceito mais pra frente de onipotência e tudo dentro da série Fictícias. Eu tenho uma teoria bem interessante a respeito disso. Agora eu queria falar também sobre os erros cometidos entre diferença de universo e dimensão, né? Cara, isso daí é um erro muito comum. Tipo, a galera fala assim, ele veio de outra dimensão. O que a pessoa quer dizer com isso? Que ele veio de um plano alternativo, ele veio de um universo alternativo.
Na verdade, quando a gente fala que ele veio de uma dimensão alternativa, a gente está se referindo a um plano tridimensional de outro lugar, entendeu? Ele veio de um plano tridimensional de outro lugar. Então, praticamente, se o cara veio de outra terra, às vezes a gente tem um hábito de falar que ele veio de uma dimensão alternativa. Eu acredito que essa afirmação esteja um pouco errada, mas para não totalizar o erro dela, eu vejo ela dessa forma, que ele veio de um plano tridimensional diferente do nosso, entendeu? Isso não significa que ele seja um ser extradimensional ou qualquer coisa, viajar de um universo para outro, né? Viajar através do tempo, nada disso torna um ser 4D ou 5D, o ser continua sendo 3D. Então eu acredito que tem um certo probleminha nessa afirmação, mas talvez nem tanto se a gente considerar que outra dimensão seja outro plano 3D como o nosso, entendeu? Um plano diferente, mas ao mesmo tempo é um plano compreensível pra gente. Bom, galera, então é isso que eu queria estar trazendo pra vocês aqui hoje, né? Qualquer dúvida, cara, sobre a respeito de dimensões, qualquer coisa, comenta aí embaixo que vamos debater sobre isso aí dentro do ramo da ficção, pautado na física, né, cara? Até que ponto a ficção respeita a física, respeita a matemática, né? Dragon Ball a gente já sabe que não respeita a matemática de maneira alguma, né? Você viu meu vídeo de transformações aqui que geral caiu matando em cima. Não, não é bem assim não, não é bem assim não, mas tipo, os cálculos estão todos dentro dos fatos do anime, entendeu? Então, é que o Dragon Ball não respeita a matemática, porque se Dragon Ball respeitasse a matemática, como eu falei, o Goku Super Saiyajin Blue com Kaioken já seria infinitamente mais forte que o Bills, né, por causa da questão da porcentagem. Eu não quero me repetir nisso, até porque o Whis fala, né, você não usou nem 20% do seu poder contra o Goku. Por que ele falou nem 20%? Por que ele não falou então nem 1%, né? Teve gente que falou que, o Bills então não usou 0, não sei quantos por cento contra o Goku Deus. Não é bem assim, cara. Se ele falou menos de 20%, a gente tem uma coisa chamada regra de 5, né? Que tem que estar pautado entre 15% e 20%, né? Se ele falou menos de 20%, é mais ou menos isso. Mais ou menos esse patamar. Pode ser qualquer unidade abaixo de 20%? Pode ser, sim. Mas seria ilógico ele falar menos de 20% se ele quisesse ressaltar o poder do Bills. Então ele falaria menos de 1%, entendeu? Então é aí onde a lógica não trabalha com Dragon Ball. Porque, como eu falei, se de fato o Goku fosse... menos de 20%, vamos botar aí 15% do Bills. E aí o Super Saiyajin Blue só aumentasse 2 vezes em relação ao God. Tem gente que fala que é 50%, né? Mas se ele aumentasse só 2 vezes, seria 30%. Com Kaioken 10 vezes, né? Praticamente seria 300% do Bills. Então essa conta não fecha, cara. Não fecha de maneira alguma. Essa conta de matemática, né, em Dragon Ball está completamente errada, né? O Dragon Ball... ele aborda a matemática de maneira muito errada. Por isso que os produtores evitam usar números, né? Porque eles sempre que usam números, eles se enrolam todo. Então não tem como de fato a gente confirmar nada, porque Dragon Ball tem muitos erros matemáticos, né? Então, se tiver erros físicos também, é bem possível. Então era isso que eu queria estar trazendo pra vocês aqui hoje, cara, né? Pautado dentro da física, é esse o conceito. Eu particularmente não conheço nenhum ser que tenha se manifestado em 4 dimensões ou 5 dimensões na ficção. Até mesmo o Beyonder da Marvel, que é tipo um cara onipotente, ele se manifesta de uma forma 3D, entendeu? Então, todos os personagens praticamente que apareceram na ficção se manifestaram de formas 3D. Mesmo os mais poderosos com capacidade de alterar a matéria do seu corpo ou a dimensão do seu corpo. Então é isso, muito obrigado por assistirem e Sayonara, vejo vocês no próximo vídeo, até lá.